Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nele há. Aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, para Te pedir, primeiramente, perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te agradecemos também pela vida. Tudo que está acontecendo no mundo, nós estamos aqui, vivos. Agradecemos ao Senhor. Te pedimos também o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento de tudo que for dito agora, Senhor. Que nós possamos aceitar e pesquisar para que possamos fazer o que Te agrada. Nós Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que se fez carne, nasceu homem e hoje se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso representante. Nós Te agradecemos em nome dEle. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos fazer um relato sobre o Natal. Que data é essa? Jesus nasceu realmente dia 25 de dezembro? Vamos ver o que diz a história. Como era o Natal antes do nascimento de Jesus Cristo? Aí você me pergunta, Natal antes de Jesus? Mas não é comemorado o nascimento de Jesus? Vamos ver o que diz os relatos, a história, para que nós não possamos ficar no engano. E dessa forma, não vamos desagradar o Senhor. Como era o Natal antes do nascimento de Jesus? Há evidências de que a celebração, ao final de dezembro, já ocorria há quase 4.000 anos antes de Cristo nascer. O título acima pode soar estranho, uma vez que para a sociedade contemporânea ocidental, parece claro que a origem do Natal, muito embora a festa tenha sido apropriada como uma tradição, até mesmo desvinculada de crenças, é o nascimento daquele personagem há cerca de mais de 2.000 anos, chamado Jesus Cristo. E toda a construção religiosa que seria erguida a partir dele. Mas há diversos indícios de que as pessoas já comemoravam o Natal há cerca de 4.000 anos antes de Cristo nascer. O que faz dessa celebração quase tão antiga quanto o próprio conceito de civilização. A explicação está nos marcos da natureza. Afinal, se a ideia de civilização remonta às origens da agricultura, nada mais natural do que celebrar o solstício de inverno como um momento de renascimento, de renovação. Claro, estamos pensando sob a ótica do hemisfério norte. O solstício de inverno que ocorre nessa parte do globo, nas proximidades do Natal, indica aquele momento em que a noite chega ao seu máximo. A partir daquele dia, o sol cada dia terá mais tempo para iluminar. Em um tempo de precária ciência e de exagerada observação dos fenômenos naturais. O sinal era claro, a luz solar renascia nesse momento, aumentando em tempo e intensidade a cada dia desde então. E era o que propiciaria a agricultura da nova safra, a alimentação do ano vindouro. No livro Religions of Rome, os historiadores Mary Beard e John North lembram que o período dedicado a celebrar o solstício era todo devotado a um deus, um D minúsculo, o deus Mitra. Durava uma semana e era permeado por celebrações entre as famílias, com trocas de presentes e comilanças típicas.
nada diferente do Natal contemporâneo, portanto, oriundo da mitologia persa. Mitra era um deus da sabedoria, representado a luz, o bem sobre o mal. Aos poucos, no mundo romano, foi dividindo o espaço com outra divindade, Saturno. Afinal, se era o começo de um novo sol, nada mais natural do que render graças àquele que era o deus da agricultura. Mas Mitra também era a divindade que se confundia com o próprio sol. Com sua carruagem, viajava ele todos os dias pelo céu, com o objetivo de iluminar e espantar as forças das trevas. O 25 de dezembro se torna oficial, portanto, no século III da nossa era, mas ainda sem nenhuma alusão a Jesus Cristo. A culpa recai sobre o imperador romano Lúcio Domício Aureliano, do ano de 2014 a 275. Ele que havia ascendido hierarquicamente, depois de engrossar as fileiras do exército romano, decidiu institucionalizar a festa que já era muito celebrada pelos militares de Roma. Tinha um forte apelo junto aos soldados à filiação, do ponto de vista religioso. A divindade do Sol Invictus, comenta o historiador André Leonardo Chevitarese, autor de, entre outros, A Descoberta do Jesus Histórico, e professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Em sociedades basicamente dependentes dos ciclos da natureza, em um período carente de conhecimentos científicos para justificar as mudanças do tempo, fazia muito sentido que divindades e celebrações tivessem em seu cerne o objetivo de justificar os bons e os maus resultados das safras. Houve muitas festas de nascimento de grandes personagens míticos e algumas datas coincidentes com equinócios e solstícios. E mudanças de estações no ano agrícola sempre eram alegremente celebradas, diz o filósofo e teólogo Fernando Altermeyer Júnior, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, SP. Semear e colher era o ritmo da vida e de celebrar Natal. Aliás, palavra em corruptela para nascimento. Então é Natal. Em paralelo a esse contexto, crescia em tamanho e importância aquela nova religião, no início uma seita judaica perseguida. Olha só, os historiadores confirmam do que é dito na Bíblia, que a religião de Jesus era considerada uma seita perseguida. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a questão da seita, né? Inclusive, alguns acusam a Igreja Adventista de ser uma seita, né? Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 24, versículo 5, diz assim, nesse tempo aqui, Ananias e Tértulo acusavam Paulo perante Félix. Olha o que diz aqui, Atos 24, versículo 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. O versículo 14 do capítulo 24 de Atos diz assim, porém, olha o que Paulo diz, porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. A outra passagem diz
em Atos 26, 5. Diz assim: pois na verdade era eu conhecido deles desde o princípio, se assim o quiseram testemunhar, porque vive fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Né? Então, que se servir a Cristo é ser guardador de uma seita, eu sou. Eu aceito Jesus, eu aceito os seus mandamentos, eu aceito a sua morte na cruz por mim e por você. Eu sigo essa seita de Jesus. Então, muitas pessoas chamam a Igreja Adventista de seita porque nós guardamos os mandamentos de Deus. Que eu seja chamado de guardador de uma seita. Então, seguindo aqui a leitura. No início, uma seita judaica perseguida. Depois, uma nova doutrina. O cristianismo, seu mito fundador, era uma figura nascida em Belém, província romana na Judéia, no Oriente Médio. A data exata, ninguém sabia naquela época, como também ninguém sabe. Deus não quer, meu irmão, que eu e você saibamos essa data. Não tem nada nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque Ele sabia que nós iríamos adorar esse dia. E mesmo Ele não botando na sua palavra, que é a verdade, nós estamos deixando o nosso Deus triste, porque comemoramos esse dia, né? E desprezamos um dia de sábado que é lei, é mandamento, e a maioria das pessoas desprezam. E Jesus não veio, meu irmão. Se você está dizendo que a lei foi mudada, a lei que foi mudada na cruz, que foi abolida na cruz, foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Quando Jesus morreu, está lá em Mateus capítulo 27, 50, 51, né? Houve um grande terremoto, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, sepulturas se abriram. Após a ressurreição de Cristo, santos ressuscitaram com Ele. Não precisa mais ter todo o cerimonial para perdão dos pecados do santuário terrestre. Foi essa lei que foi abolida. E Jesus, quando veio a esse mundo, a lei que Ele guardou foi o do Antigo Testamento. E Ele deixa muito claro em Mateus 5,17, eu não vim mudar nem o i nem o tio, eu vim cumprir. E Ele, como Ele segue, Ele é exemplo para nós temos que fazer o mesmo em tudo o que Ele fez, inclusive no batismo, em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, como todos os discípulos batizaram naquela época. Não tem nenhum registro na palavra de Deus onde as pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum registro. E aí? Todos nós fomos batizados de forma errada? Com certeza. Seguindo a leitura. A data exata, ninguém sabia naquela época, ninguém sabe ainda hoje. Não se tinha clareza, certeza, nenhuma documentação categórica no sentido de dizer a data em que Jesus Cristo nasceu, afirma Chevitarese. Não sabemos com precisão nem o ano em que ele nasceu, muito menos o dia. Por quê? Porque ele não quis que fosse revelado. As informações que nos chegaram dos evangelhos foram de muito tempo depois, né? A ida do próprio Jesus Cristo, né? Escritas por volta do ano 70 da nossa era, cerca de 40 anos depois do evento Jesus Cristo. E temos algumas informações ali que não batem historicamente com aquilo que sabemos historicamente, explica o historiador e filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Chevitarese lembra que, ao analisar as narrativas antigas, é possível reconhecer que quando as comunidades cristãs tomaram a decisão de correr atrás desses dados, eles já haviam sido perdidos. Não se tinha mais como recuperar minimamente qualquer história no sentido do factual nascimento de Jesus Cristo, acrescenta.
Não sabemos a data exata do nascimento de Jesus Cristo, o filho de Maria e José, o Nazareno, resume o filósofo e teólogo Fernando Altemeier Júnior, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Os imperadores romanos e o Natal. Se Aureliano efetivou a comemoração do Sol Invictus, é preciso lembrar de 2 outros imperadores romanos que contribuíram para a criação do Natal, tal e qual conhecemos hoje. Flávio Valério Constantino, de 272 a 337, e Flávio Teodósio, de 346 a 395. Enquanto o primeiro permitiu o exército de cristianismo, o segundo tomou a religião cristã a oficial de Roma, conforme pontua Moraes. O que aconteceu nesse pêndulo histórico é que o cristianismo sai da condição de religião marginal, da seita perseguida, que eu sigo e sirvo, e se torna a religião oficial do império, enfatiza o professor da Mackenzie. Então, nada mais natural do que, entendendo Jesus Cristo como a luz da vida, sobrepor a festa de seu nascimento àquela comemoração pelo Sol Invictus, que nada mais era do que o renascimento do Sol, já que o solstício indica que, a partir daquele dia, o Sol diário fica cada vez maior. Na narrativa, a ideia de associar Jesus Cristo a uma luz, né? Porque se comemorava o Sol, associou Jesus, que é a luz do mundo, né? Então, associou Jesus ao Sol. Então, na narrativa, a ideia de associar Jesus Cristo a uma luz, de uma estrela que ilumina os caminhos, tem sentido. Ainda fala que tem sentido. Assim, a partir da segunda metade do século III, há um profundo diálogo entre experiências religiosas e esse é um movimento interessantíssimo para o cristianismo, comenta Chevitarese. Desta forma, o 25 de dezembro, como Natal, não foi algo inventado, mas sim algo convencionado, como bem esclarece o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC São Paulo. Os antigos romanos celebram, na data, os solstícios de inverno no hemisfério norte, a festa do Sol Invicto. Os cristãos, desde os primeiros séculos, associaram Jesus Cristo à luz, que vem para iluminar a humanidade e tirá-la das trevas, afirma. Assim, a identificação com o Deus Sol era bastante natural à mentalidade da época. Já havia nas pregações de São Paulo, por exemplo, a noção de que o Deus verdadeiro cristão já era intuito e estava presente nos panteões da antiguidade. Prossegue, né? As primeiras igrejas cristãs também usavam muitas vezes materiais recolhidos de templos pagãos para mostrar as antigas crenças não haviam simplesmente sido abandonadas, mas sim integradas e superadas por uma mais verdadeira, diz ele. Uma festa da natureza foi reapropriada pelos cristãos, dando um novo significado a ela pelo nascimento do Filho de Deus. Acrescenta Altemeier Júnior. A verdadeira data do nascimento de Jesus Cristo, histórico, é um mistério que jamais será revelado, acreditam os pesquisadores. É verdade. E nós só saberemos isso quando formos ao céu. Quando Jesus vier nos buscar, aí nós saberemos. Não há registros da época e os relatos mais precisos que foram preservados, os evangelhos, não se atentaram ou não conseguiram atentar para detalhes deste tipo. O que Mateus e Lucas, os dois dos 4 evangelistas que narram o nascimento de Jesus, fizeram foi muito mais um olhar teológico, contando o nascimento de Jesus à luz de paralelos
com outros nascimentos divinos, contextualiza Chevitarese. Assim, Jesus Cristo ganharia características do Filho de Deus, de um homem divino, de alguém diferente, poderoso, milagreiro, exorcista. Seu nascimento já denunciava que ele era alguém diferenciado, acrescenta ele. Não falamos de data, porque data mesmo nunca se achou a um consenso, acrescenta o pesquisador. Historiadores suspeitam que Jesus Cristo possa ter nascido no fim do governo de Herodes, o Grande, portanto, entre o ano 6 e 4 antes da Era Comum. Só com o passar do tempo que assumiu a data do 25 de dezembro, concluiu. Quando o cristianismo se oficializou como religião romana, uma série de concílios passaram a ocorrer para organizar as regras da doutrina. Foi quando apareceu pela primeira vez essa questão do Natal. No século IV, ocorreram grandes concílios da Igreja Católica, definindo os dogmas e datas importantes. Foi aí que tivemos a fixação do que a gente chama de Natal. Substituir uma celebração que já havia, era uma prática comum, diz o historiador Moraes. Essa oficialização coube ao Papa Júlio I, de 337 a 352. No ano de 350, ele publicou um decreto substituindo a veneração ao Deus Sol pela data do nascimento de Jesus Cristo. Foi a maneira que ele encontrou para suprimir as festas pagãs de inverno. O cristianismo soube dialogar e se aproveitar das interações culturais com outros campos religiosos. É isso que o fez sobreviver. Essa capacidade de se transformar para continuar sendo o que ele era, analisa Chevitarese. E é isso que faz com que ele sobreviva ainda hoje, todos os dias se transformando para continuar sendo o que ele é. Jesus Cristo como Sol Invictus seria absolutamente representativo se, colado a Jesus, viesse também a data de 25 de dezembro, compara o historiador. Foi uma data ressignificada, a ressignificação cultural de uma festa. O cristianismo construiu sobre uma base já existente, concorda Moraes. A data já era celebrada por outros povos da antiguidade oriental, aos gregos e romanos. E como o cristianismo nasceu no Império Romano, essa data acabou sendo apropriada pelos cristãos, não da noite para o dia. Para o sociólogo Ribeiro Neto, é preciso atentar para o fato de que existe uma estratégia comunicativa bem conhecida e praticada na sociedade moderna, mas que sempre existiu. É mais fácil ressignificar práticas e costumes já arraigados na vida do povo do que criar novos costumes e novas práticas, ressalta ele. Por exemplo, quase todas as celebrações que marcam momentos de passagem na vida das pessoas, como formaturas e posses e festas cívicas, com seus desfiles e pompas, emulam gestos semelhantes realizados pelas religiões, diz o sociólogo. Mas, além disso, o cristianismo baseia-se na premissa de que o coração do ser humano sempre anseia por Deus, mesmo que não o conheça ou mesmo o renegue. Sendo assim, para a lógica cristã, era natural que a vinda de Jesus Cristo fosse intuída e até comemorada antes mesmo do seu nascimento. O renascer do sol na manhã ou a volta dos dias mais longos do ano após os solstícios de inverno seriam sinais a animar a esperança dos seres humanos de que um Deus viria a iluminar suas vidas, assim como o sol sempre volta depois da noite, acrescenta ele. Transformações atuais. Nesse sentido, é possível analisar que o Natal passou por novas ressignificações até chegar ao modelo atual, comercial e não necessariamente religioso. Hoje,
é uma data consolidada e apropriada pela tradição capitalista, coisa que Deus condena na sua palavra, tradições de homens. Ou seja, o cristianismo ressignificou o Natal, mas o Natal continua sendo ressignificado, analisa Moraes. Continua apropriado pelas mais diversas culturas, por momentos históricos e vai ganhando outros significados ao longo do tempo. O cristianismo incorporou uma efeméride de crenças anteriores e, nesse sentido, a gente comemora o Natal até hoje, prossegue. Mas o Natal continua sendo transformado, ressignificado, seja pelo modo de produção capitalista, seja pela forma de celebração. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Aqui em Lucas 2, de 1 a 20, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para renacear-se. O primeiro recearcimento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho, primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Segue no versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Preste atenção. O anjo do Senhor foi com os pastores que estavam no campo com as suas ovelhas. Preste atenção nesse detalhe. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: nada temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É o que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, mediando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. E aí, seguindo aqui a leitura, fala assim: comemorar essa festa pagã com o nome de Jesus Cristo é uma blasfêmia, um ultraje à divindade de Cristo. Festa essa onde cada um busca seu interesse, como longe de adorar verdadeiramente ao Deus vivo. Né? Como é que eu adoro o Senhor? Obedecendo, conhecendo e fazendo aquilo que Ele pede. Isso é que deixa Deus feliz. Não celebrar uma data pagã. Ao contrário dos brasileiros que se programam para viajar no final do ano para aproveitar as férias de verão, os moradores do hemisfério norte
começam a se recolher em suas casas, pois é inverno e o frio começa a ficar cada vez mais intenso e também o período de sol por dia fica mais curto. Olha o que diz aqui, além de falar do frio. Em Israel, nessa época do ano, a temperatura média oscila entre 8 e 12 graus. E em algumas regiões do país pode ser até mais baixo e nevar durante a noite. Então, meu irmão, minha irmã, é impossível esses pastores estarem com suas ovelhas dia 25 de dezembro ou no mês de dezembro, porque é inverno, muito frio, então não tem lógica. Então, era isso que eu queria comentar, né? Eu já faz alguns anos que eu tenho esse entendimento, eu não comemoro, as pessoas desejam Feliz Natal para mim, eu digo só Deus te abençoe, né? Porque as pessoas não têm conhecimento, mas é fato que ele não nasceu dia 25 de dezembro, é uma data pagã, é uma data comercial, onde as pessoas ganham muito dinheiro, tá bom? É isso. Eu agradeço a vocês mais uma vez pela atenção. Fiquem na paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Examinem as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que deixa Deus feliz. E obedeça. Não adianta só eu examinar, não adianta só eu ter conhecimento. Eu tenho que viver. Satanás conhece a Bíblia toda e usou contra Cristo no deserto. Mas ele não vive. Pelo contrário, ele é o maior inimigo de Deus. E o que ele puder fazer para nos desviar da verdade, ele o fará, para que nós nos percamos. Então, nós temos que examinar as Escrituras conforme a orientação do Senhor, em João 5,39, para que nós possamos conhecê-lo e poder saber o que ele nos pede. E que você possa fazer assim como eu, nos esforçar, que possamos nos esforçar e fazer a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Deus seja louvado eternamente. Amém.